Olá, queridos. 2025 chegou. Ele pode ser um ano que você vai perder, um ano igual aos outros, ou pode ser um ano extraordinário. Tem algo, eu não posso esperar coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões. Então, eu quis começar 2025 de forma diferente, com 7 dias com o Espírito Santo, para que você pudesse se concentrar em o que Deus tem para mim nessa estação. No meu espírito, será o ano mais próspero, o ano mais abençoado, o ano das suas maiores experiências, o ano das decisões mais acertadas. Vai ser o ano dos seus maiores resultados. Você vai ver resultados que você lutou a vida inteira para ter e não teve. Será um ano de voltar para lugares memoriais. Será um ano de retomar. Você pode pensar que o seu tempo passou, sua vida passou e nada aconteceu. Eu quero declarar a renovação de Deus na sua vida. Amém? E hoje eu quero falar sobre resultados. Eu quero falar sobre o poderoso ministério do Espírito Santo em testemunhar. O ministério poderoso de testemunhar do Espírito Santo. João 15, 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, mais uma vez, quando vier, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que de mim procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele dará o que? Testemunho. Muitos não têm tido resultados em levar o Evangelho porque não entendem o poderoso ministério do Espírito Santo em testemunhar. Eu quero te falar uma história. Eu sou libanês, nasci no Líbano, família drusa. Eu fui o primeiro cristão da minha geração. E eu tive uma experiência onde eu entreguei a minha vida a Jesus. Nos primeiros dias eu busquei intensamente e o Espírito Santo começou a me falar sobre evangelismo. O Espírito Santo foi apresentado na minha vida logo no início. Eu não sabia quem era Deus, eu não entendia de religiosidade, eu nunca tinha tido contato com coisas religiosas, com Bíblia, com nada. Agora, de repente, surgiu um grande desafio na minha frente, porque a minha família me perseguia. Ela não aceitava a minha decisão de mudar, segundo eles, de religião. Isso era inaceitável. E tudo que eu estava fazendo era sendo enganado por uma ideologia da qual eles se opunham, historicamente. Eles diziam que era apenas uma conspiração religiosa, sionista, segundo eles. Então, como é que eu podia testemunhar para essas pessoas e falar da minha experiência se eles não acreditavam no livro que eu lia? Qual o resultado? Qual a possibilidade de ter um resultado em você falar algo para uma pessoa e ela realmente não acreditar naquilo que você diz? Pois é. No normal, você não tem resultado nenhum. Mas, querido, um dos ministérios do Espírito Santo, sabe o que Jesus fala? Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Quem é o Espírito Santo? Depois eu vou terminar a minha história. Quem é o Espírito Santo? Ele é o agente do testemunho. Sem a presença dele, as suas palavras são apenas histórias religiosas. Apenas isso. Quando nos unimos, gente, em parceria com o Espírito Santo, e deixamos ele nos dirigir, nos usar, nós temos resultados extraordinários. Eu não entendo pessoas que se convertem, que têm uma experiência com Deus e a sua família não é impactada, não é transformada. Ah, mas a sua família, ela era mais atenciosa. Não era, eles queriam me colocar no hospício. Eu fui mandado para fora de casa. A rejeição era extrema, a ponto de muitos momentos
ter violência, além de violência emocional. Hoje em dia, eu estou sendo perseguido, a minha família, aí cristãos fracos, gente dodói, vitimizada pela sua história. Eu quero dizer, quanto pior sua situação, maior é a graça e o testemunho de Deus na sua vida. Para de se colocar numa posição que Deus não te colocou. Minha família queria... Gente, numa semana eu fui mandado embora de casa tantas vezes que a minha mala ficava pronta. Eu não sentia pena de mim. A minha questão toda é, meu Deus, existe uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa que eu queria ver, não era passar um concurso, não era ter um bom negócio, não era casar, ter a namorada, ter o carro do ano. Parece que a prioridade das pessoas hoje é me dar um corpo sarado, Senhor. Tudo invertido. Tudo invertido, sabe? Pessoas fazendo orações egoístas, porque todas as coisas têm seu lugar e querendo resultados certos. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é uma pessoa salva, você tem percepção de eternidade. Você sabe que existe um céu maravilhoso, tremendo, esperando por mim, mas existe uma perdição eterna. Aí, queridos, vamos lá. O que aconteceu com a minha família? Eu vou continuar, mas antes eu quero ir para a Bíblia. Em Atos 1:8, Jesus disse para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que acontece? Sereis minhas testemunhas. Depois que o Espírito for derramado, há um resultado, um poder para testemunhar. Ou seja, vamos lá. Então, querido, antes do Pentecostes, os discípulos estavam amedrontados, eles estavam escondidos, eles estavam numa sala com medo. Antes do Pentecostes, eles estavam intimidados, eles estavam escondidos, em vez de avançar, eles simplesmente estavam retrocedendo. Mas, querido, em vez deles se tornarem o grande exército espiritual, eles eram um grupo escondido. É assim muitos cristãos hoje. Mas eu quero dizer que esse ano algo vai mudar. E a mudança vai ser resultado de uma pessoa tremenda fazendo aquilo que ela foi enviada a fazer. Dar o testemunho. A presença, sabe, do Espírito Santo, quando ela cai naquele cenáculo, aqueles que eram fracos se tornam fortes. Aqueles que não tinham habilidade receberam habilidade. Aqueles que não tinham poder demonstraram um poder jamais visto antes. Antes do Pentecostes e depois. Antes do derramar do Espírito Santo e depois. Por quê? Um dos chamados da missão do Espírito Santo é testemunhar. E eu só me torno uma testemunha eficiente depois que o Espírito Santo, ele é derramado sobre a minha vida. O seu trabalho será impactado, na escola ela será impactada, sua família, o que aconteceu com a minha família? Eles começaram a ter experiências, porque o testemunho de Deus envolve a demonstração de poder. E eles começaram a ter ter experiências de libertação, de cura, experiências que geraram temor. Eles começaram a entender que aquilo que estava sobre a minha vida não era apenas palavras, mas era uma pessoa real. Eles começaram a falar sobre mim, a demonstrar sobre mim. Querido, você tem uma ideia? Eu trabalhei em ambientes altamente incrédulos e nesses ambientes pessoas foram impactadas.
pelo testemunho do Espírito Santo. Vamos lá. A palavra grega como testemunhar é martureo. Significa ser testemunha, afirmar que alguém viu, ouviu ou experimentar algo, ou que conhece, que foi ensinado através de inspiração divina. Mas também essa palavra deriva dela a palavra Marte. Alguém que está disposto a morrer pelas suas convicções. É isso que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre as nossas vidas. As nossas convicções, elas se tornam mais intensas do que as nossas circunstâncias. A minha família me perseguiu, ela fez de tudo, sabe? Ela muitas vezes sem eles quererem, mas eu era humilhado, eu não podia orar, eu não podia ler a Bíblia, eu não tinha dinheiro, eles não me davam nada. Havia uma coisa até engraçada, toda vez que eu arranjava um emprego, eu estava bem naquele emprego e de repente eu era demitido. Por quê? Porque alguém ligava e falava, olha, aqui é da família do Fadi, ele trabalha aí, trabalha, Fadi é um bom funcionário, né? Mas cuidado, ele é louco, vai tacar fogo aí, ele costuma tacar fogo em tudo, acho que é porque quando eu orava, pedia assim, manda fogo, aí eu era demitido. Muito tempo depois eu fiquei sabendo dessas ligações. Então, gente, mas isso não impediu que a minha família fosse impactada, que minha mãe foi batizada, meus irmãos foram batizados, meu pai dormiu no Senhor, foi batizado, entregaram a vida para Jesus. Esse Espírito Santo que te dá poder para testemunhar, que não é apenas palavras, mas é o próprio Deus falando e demonstrando na sua vida. Ele tem essa missão. E hoje mesmo, Ele quer ser esse canal na sua vida, o seu parceiro. Você pode orar, Espírito Santo, testemunha através de mim. Eu quero o teu poder. Eu quero o que diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas. É esse tipo de pessoa que vai virar o mundo de cabeça para baixo. 2025, nos seus ambientes naturais, você terá experiência sobrenatural. Peça ao Senhor, use minhas mãos, use minha boca, use a minha vida para ser uma testemunha poderosa na minha casa, na minha família, na minha geração. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa aqui. Amém?